Esta mensagem não deve causar medo. Pelo contrário, é importante entender com quem e com o que estamos lidando no fim dos tempos, para que possamos saber como orar, enfrentar e derrotar os poderes das trevas. 1 Coríntios 13, 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Lembre-se desse versículo sempre que vocês forem ler ou ouvir uma palavra profética do Senhor. Eu ouvi estas palavras no Espírito. Eu não quero que o meu povo ignore as coisas que o inimigo está fazendo, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Tudo o que é feito nas trevas será trazido à luz, e todos os segredos do mal, que são sussurrados nas trevas, serão proclamados em alta voz. Com esse conhecimento, eu desejo transmitir sabedoria a todos os que queiram ouvir. Os homens irão ver como é a existência de suas vidas sem mim, Jesus. Será permitida a atuação do mal em seu grau máximo. Satanás tem tentado obter o controle total da terra desde o início. Ele teria matado a todos e destruído tudo se eu tivesse permitido. Ele fez com que a terra ficasse sem forma e vazia antes, e quer fazer isso de novo. Satanás não vai destruir a terra. Eu irei e farei isso outra vez. Satanás tem tentado implementar a sua nova ordem mundial desde que Adão andou na terra. O mesmo que aconteceu no início, acontecerá no final. A nova ordem mundial nada mais é do que Satanás como governante totalitário. Ele quer unir o mundo contra mim, como fez antes e após o dilúvio. O seu objetivo é ter a si mesmo sentado no meu trono, em Jerusalém, exaltado acima de todos os outros tronos, principados e potestades, ao invés de mim, Jesus. Ele não tem planos próprios, ele apenas tenta replicar e arruinar os meus. Ele tentou liderar homens, unindo-os contra mim ao longo de toda a história. Mas eu frustrei todas as suas tentativas. Agora é a hora marcada para permitir que ele crie o maior de todos os enganos. Eu disse que assim como era nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. E sim, será em um tempo que o mundo não espera. As Escrituras devem se cumprir. Há uma compreensão mais profunda que está sendo revelada a vocês. Nos dias de Noé, a maldade do homem era grande na terra. Cada intenção dos pensamentos do coração dos homens era continuamente má. Vocês não veem que assim está a terra hoje? Será pior ainda no final, depois que eu remover os meus. Muitas pessoas ignoram ou explicam de forma errada os seguintes versículos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. E havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses foram os homens poderosos da antiguidade, homens de renome. Entendam que as mulheres geraram filhos de anjos caídos. Portanto, seus descendentes foram chamados de gigantes, ou néfilins. E hoje, eles seriam chamados de híbridos. Eles não são totalmente humanos, e não há perdão de seus pecados. Eu morri pela humanidade, e é por isso que eu fui chamado de Filho do Homem, quando andei na terra. A única linhagem não infectada pelos caídos foi a de Noé e sua família. Para ter relações sexuais com mulheres humanas e gerar filhos, esses anjos não precisariam de um corpo físico? Eles também precisariam de um meio físico de transporte.
Vocês acham que eles poderiam montar em um cavalo ou uma carruagem do céu para a terra? Carruagem eles poderiam, mas cavalos não. Esses versículos foram vistos por muitos ao longo dos anos. Hoje em dia, vocês os chamam de OVNIs, e os maiores são chamados de nave-mãe. Muitos desses estão vindo, assim como vieram no passado, pois tudo o que aconteceu se repetirá. Alguns desses anjos caídos têm corpos hospedeiros, e outros não. Não confundam anjos caídos com demônios, que são espíritos que partiram dos Néfilins. Eu lhes digo a verdade. Há muitos caminhando pela terra nos dias de hoje, que não são completamente humanos. Os cientistas estão fazendo as mesmas coisas que eram feitas antes do dilúvio, pelos alquimistas, bruxos e feiticeiros. Eles estão modificando os genes da minha criação e a transformando em abominações. Hoje, a combinação de feitiços com máquinas modernas torna mais fácil a perpetuação dos planos e esquemas malignos deles. A tecnologia permite que o inimigo pegue um corpo humano que eu criei e transforme o seu DNA com um chip de computador, para que ele se torne um híbrido, com poderes sobre-humanos. O meu profeta Daniel viu o reino final deste mundo. Pés feitos de ferro e argila misturados, mas não se misturam. O barro cozido é o homem que endureceu o coração comigo, e o ferro são as máquinas e os computadores com os quais eles misturaram. A grande pedra não talhada por mãos humanas é o destruidor, que destruirá os reinos deste mundo. E a montanha que cresce dela é o meu reino, que crescerá cada vez mais e dominará toda a terra. Como consequência deste poder terreno, esses híbridos irão perder para sempre a chance de serem redimidos pelo meu sangue. Muitos dos líderes governamentais da terra já fizeram esse procedimento com eles, porque desejam poder e não vão parar por nada para cumprir seus objetivos. É o objetivo do pai deles, o diabo, e eles são sementes dele. Eles fazem isso para mostrar lealdade ao mestre. Este procedimento, junto com práticas ocultas das trevas, permite que os caídos assumam o corpo, a alma e o espírito de uma pessoa. Eu sou o único que pode libertar os cativos. Então o Espírito me levou a Apocalipse 13, e isso é o que eu acredito que ele estava me mostrando. João viu uma besta subindo do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e em seus chifres 10 coroas, e em suas cabeças um nome blasfemo. A besta que ele viu era semelhante a um leopardo. Seus pés eram como os de um urso, e a sua boca como a de um leão. O dragão deu a ele o seu poder, o seu trono e grande autoridade. João também viu outra besta subindo, e ele tinha 2 chifres como de um cordeiro, e falava como um dragão. Isso não soa como híbridos para você? Jesus não cria as coisas dessa maneira. Por que João os chamou de bestas? Se Jesus chamou a si mesmo de Filho do Homem, não é lógico que o anticristo, a primeira besta, e o falso profeta, a segunda besta, não sejam 100% humanos? O Senhor odeia misturas. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Esperem, o Barack Hussein Obama não tem uma cicatriz de 45 centímetros acima de sua orelha direita? Eu me pergunto o que isso significa. O Espírito me direcionou para estes versículos. Apocalipse 13, 16, 18. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca,
que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Então Jesus continuou: todos vocês terão uma escolha. Se o corpo físico de vocês sobreviver ao colapso econômico, doenças, fome, desastres e calamidades que estão por vir. Eu sou o único abrigo desta tempestade escura que está sobre vocês. Vocês devem ter fé e acreditar que eu farei o que prometi. Não temam, ou o inimigo irá vencê-los. Ele usa o medo da mesma forma que eu uso a fé. Se eu disse a vocês para se preparem agora. Muitos irão receber a marca da besta por temerem por suas vidas terrenas, sem pensar no Espírito, que é eterno. Eu irei prover, os justos não serão abandonados, e a sua semente não precisará mendigar por pão, mas vocês devem acreditar em minha palavra e não duvidar. Eu disse em minha palavra que eu estarei com vocês até o fim dos tempos, e eu cumpro as minhas promessas. Vocês não precisam me lembrar das minhas promessas, pois eu não me esqueço de vocês. Vocês, meus filhos, devem se lembrar das minhas promessas. Vocês devem passar mais tempo comigo. Vocês devem louvar e adorar a mim, pois a partir destes atos vocês terão força. Através de obediência em fazer essas coisas com fé, por um curto período na escuridão, eu trarei a minha glória sobre vocês, e o inimigo fugirá da vista de vocês. Toda a terra aguarda a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Vocês serão os meus poderosos. Aproximem-se de mim agora, meus amados. Eu sou a esperança, o protetor e sustentador de vocês. Eu sou a glória e aquele que levanta a cabeça de vocês. Eu sou aquele que fecha a porta da arca.